Oi, Luiz. Ei, tudo bem? Que prazer, viu? Tá a entrar bem o som? Tá, tô te ouvindo bem. Eu ouço o som ambiente, percebo que você tá no estádio, mas tá dando pra te ouvir bem. Posso mostrar aqui, se quiser. Pode mostrar. É o jogo do Benfica contra quem? Boa Vista. As equipas ainda estão a aquecer, estão na fase inicial. Mas vai Bonito ser estádio, hein? Este estádio é bonito. Aqui em Portugal, quando foi o Euro 2004, a Copa da Europa, fez a ideia de estádios e este foi um deles. E é um estádio bonito e tem boa acústica. Só é pena em Portugal, os estádios raramente estão cheios. Mas é bom, é Uma bom. pena mesmo. Muito bonito, muito bonito. Bom, eu não vou tomar muito seu tempo, até porque daqui a pouco o jogo começa, né? Eu queria te perguntar primeiro se te surpreende a notícia do Luiz Castro perto de ser anunciado por um clube brasileiro. Assim, não me surpreende, tendo em conta o crédito que os treinadores portugueses estão a ter cada vez mais no Brasil, não é? Obviamente, com Jorge Jesus e com Abel Ferreira há um crédito muito grande, não é por acaso. Nós, recentemente, houve a história do Flamengo, a possibilidade de Jorge Jesus voltar, de Carlos Carvalhal, também do Atlético Mineiro. Enfim, já não é uma novidade para nós que os nossos treinadores estão a ser muito cobiçados. Os treinadores portugueses, já desde o José Mourinho, quando ele saiu, que os treinadores portugueses estão a ganhar muito crédito na Europa, é mais novidade que isso aconteça na América do Sul, onde normalmente a tendência é para que os treinadores... No Brasil acontece muito o que acontece em Portugal. Em Portugal nós temos quase a ideia de que só os treinadores portugueses é que se conseguem adaptar e triunfar no futebol português, e no Brasil nós sempre tivemos a sensação que era um bocadinho assim, era um bocadinho fechado a treinadores de fora, mas nesta altura já é algo natural. Enfim, o Luís Castro, eu não posso dizer que é um dos treinadores mais conceituados, mas é um treinador que tem ganho muito nome nos últimos tempos e é, acima de tudo, um treinador em quem os treinadores olham para ele como uma referência. Eu já falei noutras ocasiões também, nos últimos dias, para o Brasil, e passo muito esta ideia. O Luís Castro, dos vários nomes que se falaram, é dos treinadores que têm menos currículo, mas também tenho poucas dúvidas que é dos treinadores atualmente mais capazes de chegar e de triunfar no Brasil. Se calhar por causa disso, por não haver tanta expectativa, e ele é realmente um treinador muito bom, é um treinador que trabalha muito bem com os jovens jogadores e é um treinador que sabe muito de futebol, é alguém vanguardista, alguém que pensa à frente, é um estudioso, não é um treinador de sorriso fácil, não é um treinador que é muito... que a imagem dele tem um sorriso logo na cara, mas rapidamente ouvi-lo a falar de futebol é perceber que nós não percebemos nada, ele sabe muito de futebol. Por isso, eu acho que é uma excelente aposta. Obviamente ele vai para um campeonato diferente, mas o Luís Castro tem uma coisa, ele trabalhou muitos anos em Portugal, fez muito trabalho de base com jovens jogadores, depois também apareceu em clubes da primeira divisão e ele, entretanto, ganhou mais mundo. Esteve na Ucrânia, está agora no Al-Duhail e é alguém que também tem ganho essa experiência internacional. Eu acho que ele vai ser mais fácil ele chegar e adaptar-se, embora, claro, é uma realidade totalmente diferente. Você citou 3 treinadores ao longo dessa introdução sobre o Luís Castro. Você citou o Mourinho em algum momento, o Jesus e o Abel Ferreira. Você colocaria o Luís Castro mais próximo de qual treinador? Em questão de tamanho, de relevância hoje aí em Portugal. Eu acho que pelo trabalho que fez, difícil dizer que ele tem mais parecenças. Em termos de trajeto, poderá ser mais parecido com o Abel Ferreira. O Abel Ferreira também, quando foi para o Brasil, não tinha um trabalho de muitos títulos, não é? E o Luís Castro não tem esse trabalho de títulos. Mas eu acho que ele, em Portugal, ele conseguiu uma linha de maior sucesso até que o Abel em termos de futebol. O Abel é mais apaixonante, tem uma mensagem mais viva, consegue cativar mais os adeptos. O Luís Castro é mais de mostrar serviço. As equipas do Luís Castro são equipas muito organizadas. Defensivamente, são equipas que permitem muito poucas oportunidades aos adversários. Ele é um treinador que não quer as equipas obcecadas em chegar à área. Ele quer as equipas, quando elas chegam à área, elas têm que fazer a diferença. Elas têm que ter condições para criar desequilíbrios. O Luís Castro é alguém muito pautado pelo equilíbrio. É alguém muito... Ele alinha muito em 4-3-3, o sistema preferido dele, mas é um 4-3-3 em que o médio mais recuado baixa muito para a linha dos dois centrais, os zagueiros, vocês dizem. Os laterais sobem muito, estão muito no ataque, muito junto à área. Então é uma equipa que transforma-se muito rapidamente e que joga em 3-2-5 em ataque. É uma equipa que tem muita presença à frente. Ele quer isso. Ele não quer chegar ao ataque rápido com dois jogadores para dois adversários.
adversários, ele quer chegar ao ataque. Quando a equipa chega ao ataque, a equipa tem que ter equilíbrio, tem que saber rapidamente reagir se perder a bola, ter uma ação imediata, lá está, para impedir as tais oportunidades. E eu insisto nisso. O Luís Castro, defensivamente, as equipas dele não dão grandes oportunidades. Não dão. Certo. Eu vou alternar algumas perguntas que eu tinha em mente aqui com algumas que o pessoal me mandou pelas redes sociais. Um torcedor do Corinthians me perguntou, agora que você citou bastante sobre essa defesa, se é uma característica dele a defesa marcar necessariamente em linha alta. Então lá na frente, fazer aquela marcação-pressão com o time inteiro avançado. É? Sim, sim. Obviamente, nenhuma equipa consegue fazer isso o tempo todo, exceção do Barcelona do Guardiola, que era uma linha muito diferente. Mas ele cria essas condições. Ele quer as equipas pressionantes à frente e ele cria muitos problemas. Sobretudo, ele em Portugal, a experiência no Chaves, que é um clube pequeno, e no Vitória de Guimarães, que é um clube um bocadinho maior, mas que é, digamos, o quinto maior clube, ele criava muitas dificuldades aos clubes grandes, aos candidatos ao título. E ele até nesses jogos, muitas vezes, tinha mais sucesso, e eu acho que só não tinha mais sucesso ainda porque não tinha jogadores do mesmo nível. Mas é um treinador que procura muito isso. Vão ver de certeza isso. Ele vai ter as equipas a pressionar. Mas ele tem essa ação, mas eu acho que o mais bonito do Luís Castro é mesmo a forma como ele consegue que a equipa cria uma harmonia com o jogo, com a bola no pé, jogar apoiado de trás, abre numa linha, depois volta para trás, abre na outra linha, ele vai encontrar o espaço e a equipa pode estar 1 minuto a trocar a bola, 1 minuto e meio, 2 minutos e vai criar oportunidades. As equipas dele são muito pacientes na espera por um momento em que o adversário está desposicionado. Então ele é muito inteligente na forma como coloca os jogadores a ter também essa inteligência. Perfeito. Ainda só para não fugir, já que a gente está falando até um pouco dessa parte de tática, ele é um treinador que necessita muito de jogar com camisa 9 ou não necessariamente? Aquele centroavante de ofício lá na frente. Sim, historicamente ele trabalha muito com esse elemento. Ele não quer que ele não trabalha para os outros 10 jogadores construírem todo um jogo e instalar um 9 fixo à espera para finalizar, para decidir. Não é assim. O 9 tem que trabalhar com a equipe. Portanto, não há uma diferença muito grande do 9 para o resto da equipe. Ele está também integrado, ele vai na linha, ele vai fazer tabela, ele vai participar ainda no início com os médios. Por isso, é um treinador que envolve todos os jogadores no processo de construção das jogadas. Perfeito. Tem um jogador hoje no Corinthians que inclusive veste a camisa 9 que se encaixa bem nesse perfil. Ele acaba não sendo um jogador de referência, é o Roger Guedes. Não sei se de nome você conhece, mas se mexe bastante. Tá jogando hoje como essa referência que não fica presa ali na frente. E vai ser um jogador de certeza fundamental. Não sei se o Corinthians vai dar muitos reforços ao Luís Castro, não, mas ele também não é um treinador. Ele não é um treinador como, por exemplo, o Jorge Jesus. Eu tenho a ideia que o Jorge Jesus, quando chega às equipas, ele exige, ele precisa de bons jogadores. Aconteceu isso no Brasil, aconteceu isso quando ele voltou para o Benfica, já tinha acontecido na primeira passagem no Benfica, também no Sporting de Lisboa. Ou seja, o Luís Castro não é. O Luís Castro é um treinador que, obviamente, é exigente, mas ele trabalha com o que tem. Ele não é fazer muitas queixas, não é de ir para as coletivas de imprensa lamentar não ter reforços. Ele é um treinador que ok, são estes, é com estes que eu vou. Claro que quanto melhores jogadores, mais hipótese de sucesso, mas ele é um treinador que não vai amoar, não acredito. Perfeito. Foge até do perfil de um dos favoritos aqui no Brasil para assumir qualquer clube quando algum clube fica sem treinador, que é o Renato Gaúcho. Ele tem bem esse perfil aqui de exigir muito, cobra a diretoria, acaba entrando nos conflitos até internos, principalmente nas entrevistas. E você citou a trajetória do Luís Castro de usar bastante a base, né? Inclusive a trajetória dele no Porto. Isso casa bastante com o que você tá falando, né? Ele, ao invés de se lamentar de não ter algum jogador, talvez ele ache soluções na base do clube. É um pouco essa forma de trabalhar dele? É muito essa forma de trabalhar dele. Ele é um treinador que ele sabe mexer na cabeça dos jovens, dos meninos, para eles entrarem sem problema, sem pressão, menos pressão do que muitas vezes eles têm. Por exemplo, ele é diferente do Jorge Jesus nesse aspecto, muito diferente. Mais parecido com o Abel Ferreira também nisso. Ele sabe motivar em vez de exigir. Ele é um treinador que tem as palavras certas e o tom dele é totalmente o oposto do Jorge Jesus. Há uma entrevista no YouTube, eu até posso passar depois no final disto, em que eu tive a fazer uma entrevista dele na altura no Chaves. Nós tivemos 3 horas a falar de futebol e ele é fabuloso. E ele é claramente um treinador que tem uma sensibilidade diferente para os jogadores da base, para os jogadores da formação. Ele sabe explorar muito bem esses jogadores, as características, sabe muito bem metê-los lá dentro. Então... perfeito. Eu até te emendaria agora com uma pergunta que é o oposto disso, também vindo das redes sociais. O time do Corinthians, esse atual elenco, tem jogadores que aqui no Brasil a gente chama de medalhões, aqueles jogadores mais experientes, jogadores com mais de 30 anos, já com carreiras vitoriosas. Qual que é o relacionamento dele com esse perfil de jogador? Há uma característica em específico
específico assim? Ou é muito focado na base mesmo? Como que você imagina o encontro dele com jogadores de quilate como Renato Augusto, que jogou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira, Paulinho, ex-Barcelona, William, passou boa parte da carreira na Premier League? Ele já lidou com tudo, não é? Ele, obviamente, ele tem esta característica, mas vocês, quando começarem a ouvir o discurso do Luís Castro, vocês vão perceber. Ele não berra, ele não vai pelo grito. Ele é alguém que faz com que as pessoas o ouçam. Nós, jornalistas aqui em Portugal, temos muito respeito por ele. Obviamente o jornalista tem que ser lento e distante, mas é muito difícil não gostar do Luís Castro. Ele é amável, é boa pessoa, ele é boa pessoa. E eu acho que isso também acontece com os jogadores. Se em Portugal ele até teve plantéis, balneários com muitos jovens, tem jogadores de grande dimensão mundial, ele foi para o Shakhtar e ele teve essa prova, essa dificuldade até, e ele rapidamente agarrou o grupo. Atenção a uma coisa muito importante, ele tem um treinador adjunto, que é o Severino, que é alguém que é muito bem visto, e é alguém que se acredita muito em Portugal. A forma como ele pensa, como ele trabalha aos jogadores, esse treinador adjunto é uma pessoa que ganha muito na relação pessoal do jogador com a equipa técnica. Não é só o Luís Castro. O Severino também é alguém que convém ter em conta e podem até explorar um bocadinho desse treinador, que é um treinador adjunto. Dá muitas entrevistas e ele sabe muito também de futebol. É um excelente braço direito do Luís Castro. Perfeito. Eu vou te fazer uma última pergunta, aproveitando até que você entrou na temática da passagem dele pelo Shakhtar. Procede, assim, você entende também que foi o auge da carreira dele como treinador, a passagem pelo Shakhtar? E o que você poderia falar, assim, de mais específico do que ele fez lá na Ucrânia? Ele criou uma boa imagem. Eu não quero mentir, mas ele esteve 2 anos no Shakhtar e foi campeão no primeiro. Ele apanhou o trabalho que foi feito de outro treinador português, que era o Paulo Fonseca, mas já foi um trabalho feito. A equipa já estava feita, já estava ali numa linha final. O Shakhtar é uma equipa metade ucraniana, metade brasileira. E estavam vários jogadores já em fim de linha. E por isso ele ainda foi campeão no primeiro ano e o segundo ano dele foi sobretudo para mudar a equipa, para introduzir novos jogadores. E ele conseguiu, mesmo assim, e não foi campeão no segundo ano, foi o Dinamo de Kiev, mas ele conseguiu criar bom impacto nos dois, na Liga dos Campeões, na Liga Europa. Eu lembro de treinadores europeus também elogiaram. Por isso, ele também aproveitou a montra europeia, das competições europeias, para mostrar serviço, para mostrar trabalho, e a equipa dele era uma equipa que tem muitas demonstrações de qualidade com bola. E essa foi uma imagem que deu outra dimensão ao Luís Castro. Perfeito, Luís. Uma última que aí você vai responder rapidinho. Seria surpreendente o Luís Castro cotado num grande clube de Portugal, Sporting, Porto, Benfica, hoje? Eu acho que sim. Eu acho que o Luís Castro voltar para Portugal só nesses clubes. Ele já esgotou dos clubes médios, ele saiu para fora e foi bem, teve sucesso. Por isso, ele voltar para Portugal, tenho a convicção que ele mesmo só voltaria para um projeto grande como esse. Ele já passou pelo Porto, mas não se pode falar que tenha sido um fracasso, porque ele substituiu um treinador já no final da época, só acabou aquela época e por isso não se pode falar de ter corrido mal. E ele é um treinador cada vez mais maduro, mais experiente e com um trabalho feito. Perfeito, Luís. Muito obrigado pela conversa. Depois eu te mando o link do vídeo aqui no nosso canal. Bom jogo aí pra você. Obrigado. Desculpa, Um abraço. A internet não está muito boa. Um abraço.